Oi pessoal, aqui quem fala é a deputada estadual Ana Campanholo, deputada bolsonarista do PSL aqui em Santa Catarina, e estou aqui para atualizar você do que tem acontecido aqui na Assembleia Legislativa. Bem pessoal, como vocês provavelmente acompanharam, nós tivemos uma grande vitória em conseguir dar andamento às investigações em relação ao desvio de 33 milhões de reais, a compra fraudulenta dos respiradores, da qual há indícios da participação do governador Moisés. Vocês sabem que desde 2019, meu primeiro ano aqui na Assembleia, eu tenho feito uma agressiva oposição ao governador Moisés. E em muitas ocasiões, lógico, votei a favor dos projetos do governo quando eram muito bons. E também posso demonstrar a minha imparcialidade em relação a Daniela Rainer, a nossa vice-governadora, que agora é governadora interina, pelas poucas vezes em que ela fez algo que eu considerei significativo e eu compartilhei com vocês nas redes sociais. Inclusive, eu fui relatora adjunta do último processo de impeachment que foi votado recentemente. E neste processo, para que vocês vejam como foi a nossa isenção na hora de avaliar e de julgar, assinei como se houvessem sim indícios da participação do governador e não indícios da participação da vice. E também no primeiro processo de impeachment que votamos aqui, o dos procuradores, fiz um voto bem diferente, você pode assistir também aí na internet, com 20 minutos explicando as causas jurídicas e políticas pelas quais eu considerava a Daniela sim implicada e merecedora de uma investigação bem profunda sobre seus atos. Mas enfim, como vocês viram, na última terça-feira começou o governo de Daniela. Em apenas um dia, nós já temos uma coleção de reclamações para mostrar que Daniela Rainer não é o que ela dizia ser no momento em que buscava o apoio dos conservadores aqui em Santa Catarina. Você deve ter visto fotos dela com o presidente Bolsonaro, deve ter ouvido vários discursos no sentido de que ela sim representa o bolsonarismo e o conservadorismo, mas eu acho que não é bem assim e tenho dito isso a você, que é meu eleitor e me acompanha nas redes sociais há bastante tempo. Então eu quero convidar você para assistir agora um trecho do meu pronunciamento na tribuna nesta semana e por que eu tenho tantas ressalvas e desconfianças em relação à governadora interina que acaba de assumir aqui em Santa Catarina. Parece que eu estou tendo um déjà vu, mas antes gostaria de situar aquele nosso eleitor catarinense, até aquele que não votou em mim, mas que compartilha dos mesmos ideais. Eu estive muito envolvida no último processo de impeachment, que foi votado recentemente, inclusive como relatora adjunta, e nós pesamos bastante a mão para falar do governador Moisés e até hoje continuo tendo todas as minhas diferenças com ele. Não sou simpática ao governador Moisés, vocês sabem disso. Como pessoa, como governador, não tenho nenhuma simpatia, nenhuma afinidade. Mas, deixando isso claro, vamos falar agora um pouquinho sobre a sua sucessora, a governadora interina Daniela Rainer. Por que eu comecei esse discurso falando que parece que eu estou vivendo aqui um déjà vu? Há 2 anos atrás, provavelmente no mês de março, eu ainda subia na tribuna para defender o governador Moisés. Mas logo a decepção foi abrupta, se abateu sobre mim, sobre o meu gabinete, sobre aqueles que concordam com os mesmos pontos de vista e os mesmos princípios que eu. E agora eu me sinto novamente desta forma. Faz apenas um dia que a governadora interina Daniela assumiu o estado de Santa Catarina e eu já tenho mais queixas a respeito dela em um dia do que eu tinha do governador Moisés em março do ano 2019, meu primeiro ano de legislatura. Agora, a diferença principal é que a esperança se renova com a Daniela. Depois de uma decepção, a gente já tem uma esperança maior, né? Quando pensa, olha, agora uma governadora que se diz bolsonarista, que se diz de direita, vai fazer valer os nossos princípios. E agora eu vou contar para os senhores alguns segredinhos que nunca eu os tinha publicizado antes. Durante muito tempo nós frequentamos, quando ainda entendíamos que a Daniela poderia representar os interesses conservadores, frequentamos a casa dela, conversamos com ela, inclusive quando os processos de impeachment começaram a correr. Eu mesma fui autora de um desses processos de impeachment, pedindo que o governador fosse afastado. Bem, uma dessas conversas que nós tivemos com ela, entre as muitas coisas que eu, pessoalmente, como amiga dela à época, sugeri, foi que renunciasse, que deixasse Moisés sozinho, que denunciasse tudo que ela sabia ou suspeitava contra ele e que fosse buscar amparo no governo federal,
com algum cargo para atuar em Santa Catarina de maneira efetiva, já que o governador Moisés a escanteava em muitas oportunidades. A governadora, atual governadora interina, na época vice, não ouviu os nossos conselhos, que não foram só meus, mas de outros deputados também, e resolveu tentar assumir o governo do Estado. Durante essa trajetória, outras vezes nós dissemos a ela: para você assumir o governo do Estado de Santa Catarina, você terá que negociar. E não estou falando negociata, estou falando negociar com todos os partidos, ou com quase todos. E a configuração conservadora e bolsonarista que você pretende e diz defender será impraticável. Então, você só tem duas opções: ou você renuncia para que nós tentemos daqui a 2 anos reassumir numa eleição, ou se renunciasse antes da eleição ainda seria no ano de 2020, ou a sua opção será trabalhar com todos os partidos e não ter mais nenhuma marca conservadora no seu governo. Bom, pelo visto, e conforme as manchetes têm demonstrado, a opção da Daniela foi assassinar o projeto conservador em prol do seu próprio cargo. Eu entendo que quem tem um mandato se agarra ao seu mandato. Mas, para mim, não é justificável botar todo o projeto conservador abaixo para garantir o mandato da Daniela, que não representa, no meu ponto de vista, os conservadores. E ela mesma tem dado provas disso, e é isso que eu quero mostrar para os senhores a partir de agora. Eu já tive diferenças com jornalista, inclusive com o jornalista do SC em Pauta, não me entendo muito bem com ele, vivo brigando com ele, mas olha só o que ele publicou aqui, ó. Que o novo chefe da Casa Civil, nomeado pela governadora Daniela, governadora interina, o senhor Gerson Church, foi um dos alvos da Operação Chabu. A Polícia Federal apurava a ligação dele com Augusto Alves, conhecido como Zé Mentira. Eu quero lembrar os senhores lembram quando estava sendo votado impeachment, que Daniela, Carla Zambelli, foi buscar ajuda lá de Brasília. Dizia que todos os deputados aqui que não queriam a Daniela estavam envolvidos em esquema de corrupção, ligado com o presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia, que todo mundo era mandado por ele, e que corrupção não tinha vez, e que ela ia fazer um governo limpo, e que isso levando em conta que o deputado Júlio Garcia ainda era apenas investigado, certo? Mesma situação do novo secretário da Casa Civil, também investigado. Então, Daniela, não vem com essa conversa fiada que você vinha antes de conseguir assumir esse cargo, de que Júlio Garcia não prestava e que você era melhor do que ele, certo? Não cola essa conversa. Bom, o novo chefe da Casa Civil supostamente seria a pessoa que colocava nitroglicerina nas mentiras de José Augusto. Isso é o que diz o jornal SC em Pauta. Se é verdade, eu não sei. Outro problema grave dessa indicação, completamente desalinhado com o conservadorismo. O argumento que a Daniela usou para assumir, para convencer os conservadores, já cai por terra no primeiro dia, mas caiu mais rápido que o governador Moisés. Mas que vergonha isso! O novo chefe da Casa Civil tem se mostrado totalmente desalinhado ideologicamente ao governo interino, que se diz bolsonarista, muito importante, ó, que se diz bolsonarista. O novo secretário da Casa Civil aparece em várias publicações discordando e criticando de figuras idolatradas pelo bolsonarismo, como o próprio Bolsonaro e a própria Carla Zambelli, que foi a amiguinha lá de Brasília que tentou salvar a Daniela aqui. Olha ali. Será que o Gerson estava aí atacando o ministro Paulo Guedes? Vou deixar esses tweets aí, você vai pensar nisso, certo? Próximo. Será que ele estava? Olha aí, ó, 2 vezes, ó. Paulo Guedes é um mala que só atrapalha o governo. O nosso super-ministro Paulo Guedes, todo bolsonarista gosta dele. Defendeu o lockdown e atacou o governo federal? Será? Você está vendo aí na tela. Depois você pausa o vídeo e vê com calma. Até a Carla Zambelli, que fez um estardalhaço, chamou os deputados bolsonaristas e conservadores de traidores. Na minha opinião, as duas, Daniela e Carla Zambelli, são, em primeiro lugar, lavajatistas. É isso que elas são. Na melhor das hipóteses, são lavajatistas. Conservadoras, não. Olha aí ela atacando, então, ele atacando a própria Carla Zambelli, que é amiga da governadora. Discurso de ódio contra o Ernesto Araújo, nosso ministro, que saiu de forma brilhante do governo, de forma honrosa, tratando o presidente e o projeto de governo que nós temos com muito respeito. Próximo. Demonstrou apoio à alforria do Lula? Será? Olha ali. Vou só deixar aí para você analisar depois. É contra o acesso ao tratamento precoce? Agora, próxima etapa. A gente está falando só do primeiro dia de governo Daniel, da nomeação do secretário. Agora a gente vai falar
sobre outro nomeado para a infraestrutura, o Leodegar Tiskoski. Olha o que diz o antagonista. Governadora bolsonarista, esqueceram de colocar as aspas ali, né? Nomeia ex-integrante do governo Dilma e Lula. Olha ali, ó. A governadora Daniela nomeou para a Secretaria de Infraestrutura o engenheiro civil Leodegar, que atuou no Ministério das Cidades durante o governo Lula e Dilma. Olha, não foi uma coincidência, porque poderia ter estado no governo do Lula aí sem querer, nem percebeu. Mas no do Lula e da Dilma, Jesus, agora da Daniela. A Carmen Zanotto, deputada federal. Quero fazer uma ressalva muito importante aqui. Eu não estou dizendo que estas pessoas são incompetentes ou que não podem exercer um cargo. Elas poderiam em qualquer governo. Inclusive, a deputada federal Carmen Zanotto é reconhecida pelo seu trabalho na área da saúde em todo o estado. Fez uma excelente votação no município de Lages. Isso não é, de forma alguma, um ataque à deputada Carmen Zanotto e aos outros citados. Eles têm todo o direito de ter as convicções políticas e partidárias que eles quiserem. Com certeza, eu sou uma das maiores defensoras do direito deles de falarem o que quiserem. Podem ser a favor do lockdown, podem ser contra tratamento precoce, podem fazer o que quiser. Agora, a questão é, pode a nossa governadora, Daniela, lotear os cargos, esquecendo que ela chegou aonde chegou, prometendo para o eleitorado conservador um governo conservador? Eu já sabia que isso era mentira. Eu já sabia. Publiquei nas minhas redes sociais, fiz vídeo, fiz tudo o que eu pude para avisar. Porém, fui ignorada. Aqui estamos nós novamente e não estou feliz em falar sobre esse assunto, certo? Vamos lá. Olha lá. Novamente, SC em pauta. Após a informação que divulguei sobre a possibilidade da deputada federal Carmen Zanotto assumir a Secretaria da Saúde, e ela aceitou o convite, a assessora deu a seguinte resposta. Especulação de uma certa imprensa motivada por um deputado lunático, que é esse Gessé Lopes. Está xingando a assessoria da deputada Carmen, está xingando o meu colega de partido, o maior bolsonarista junto comigo aqui, a duplinha, o casal do Bolsonaro aqui, está xingando o nosso colega, mas que disparate. Próximo, por favor. Olha ali, votou pela prisão do deputado Daniel Silveira, lembram disso? Aquela votação que dividiu conservadores e revolucionários, está lá a deputada Carmen Zanotto. É direito dela votar. Todos esses nomes citados têm todo o direito de representar o que quiserem, as ideias que quiserem, mas a governadora do Bolsonaro, que vai lá e fica na fila para tirar fotinho com o presidente Bolsonaro para enganar a população aqui de Santa Catarina, fazer um negócio desse. Olha, um dos maiores defensores da Daniela aqui dentro foi o deputado Gessé Lopes. Eu, inclusive, já quase saí no soco com ele aqui, porque ele era muito queridinho com ela. Eu dizia, mas homem, tu não está enxergando? E olha o que acontece. Ela nomeia uma pessoa que xinga o colega dela, um dos seus maiores defensores. Carmen Zanotto também, partido que defendeu o impeachment do Bolsonaro, do Partido Cidadania. Então, senhores, eu só estou colocando isso daqui para os senhores perceberem que em um dia a governadora Daniela me deu mais motivos para queixa do que o Moisés nos 3 primeiros meses de governo.